gravação e vou compartilhar a tela aqui com vocês, vocês me falam. Vou desligar minha câmera, beleza? Pra meu computador não desistir. E me diz aí se tá aparecendo as coisas pra vocês. Tá sim. Então beleza, aqui eu peguei esse slide bem rapidinho, que foi inclusive um dos slides que a gente usou no nosso processo trainee, né? Desse semestre. Só para dar uma introdução do Rails API e tudo. Antigamente, quando a gente fazia parte do Full Stack, né, do Rails Full Stack, toda essa parte de Model Controller e View ficava a cargo do Rails, né, que a gente fazia tudo num só, ficava aquele canhão de arquivo gigantesco. Só que dessa vez a gente está mudando aí para React Rails API, o React cuidando aqui dessa parte da Vue. E com o nosso Rails API ficando responsável apenas por fazer as models e as controllers, né? E também o RSpec para a gente testar as models e as controllers, só que essa parte do RSpec a gente vai falar melhor na aula de quinta-feira. Então basicamente, o que a gente vai estar fazendo aqui no Rails API que a gente não fazia antes, né? Tipo, por exemplo, se a gente pegasse aqui um projeto trator da vida, você veria que a gente iria ter um método new, um método de edit, e ao mesmo tempo que a gente ia ter um método create, ia ter um método update e tal. Um para página, né, para view, e outro para realmente fazer a ação, enviar as informações e tal. Aqui na API a gente não vai ter isso. A gente vai ter direto o método do create sozinho, direto o método do update, porque a gente não vai criar esses métodos que vão servir para a gente criar somente aquelas variáveis de instância, igual a gente fazia. Acho que até mesmo se eu mostrar aqui para vocês parte desse projetinho trator aqui, se a gente for aqui na nossa controller, vamos supor pegar aqui a controller dos produtos, né? Abrir aqui mesmo, você vai ver que tipo, a gente tem aqui um método de edit, mas só para ele pegar essa variável, guardar e a gente poder usar no nosso html.rb. Aqui no Rails API a gente não vai ter isso. A gente vai ter só o método de update, em que a gente vai só enviar as informações do que a gente acabou modificando, por exemplo, nesse método update. Mas tudo isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente começar a codar, né? Eu só queria dar essa introduçãozinha bem rápida aqui, só para vocês terem noção que a gente vai, na verdade, estar enviando os dados aqui da controller e da model para o nosso front-end, que é a Vue. É isso que a gente vai fazer no Rails API. A gente não vai mostrar nada, assim, a gente vai estar só enviando os dados. E a gente vai enviar esses dados através de uma coisa que a gente chama de JSON, que é mais ou menos, a gente tem as extensões, por exemplo, .html, .python, a gente tem .c, a gente tem .js para JavaScript, e a gente tem o .json para o JSON, que é nada mais nada menos que um formato de você, um jeito de você enviar os dados. Mas também isso é outra coisa que vai ficar mais clara à medida que a gente for codar, né? Então peguei esse slide aqui bem rapidinho, só para dar essa introdução bem de leve para vocês. Então vamos aqui para a parte que interessa, né? Primeiro, como você vai criar aqui uma API? Bom, um Rails API, né? Bom, se você tiver no RubyMine, você pode simplesmente ir no RubyMine e colocar lá, ao invés de Rails Application, Rails API. Mas se você for gente e usar o VS Code, você simplesmente vai para o diretório que você quer. Nesse caso aqui eu tenho um diretório de projetos, né? Vai escrever Rails New, igual a gente fazia normal, né? Colocaria aqui o nome do projeto, tá? Que você quiser. E até aí tudo igual. Mas aí a nossa diferença aqui é que você vai dar um tracinho, API. E aí ele não vai criar uma série de arquivos que ele criaria caso fosse uma Rails Application, né? Ele não vai criar a pasta Views, não vai criar a pasta Assets. Vamos ver que tem essas diferenças de pastas aí que a gente vai ter coisas a menos, porque são coisas que a gente não vai usar. E a gente também já vai colocar tracinho de novo, né? Vamos determinar aqui já que a gente vai usar o Postgres. É só você escrever tracinho database, né? Igual eu fiz aqui no nosso terminal. Colocar um igual e escrever Postgres SQL. Pode dar um Enter que ele vai começar aí a criar o seu projeto sem nenhum problema, né? Mas isso aqui eu já fiz.
Então, eu vou apagar isso aqui, fechar. Alguma dúvida até agora? Acho que isso foi bem tranquilo. Suave. Não, beleza, beleza. Qualquer dúvida, galera, por sinal, sinta-se disponíveis para me interromper e tal, se falar. Então aqui eu já tenho o nosso projetinho criado aqui para aula. A gente vai fazer nessas aulas, essas 4 semanas de aulas, a gente vai estar fazendo um projeto juntos, desde a API até o site, até a versão mobile dele. Então aqui a gente vai começar a API dele. Então, primeira coisa que eu fiz, né? Primeiro eu criei aqui na pasta config. Você vai aqui na pasta config e cria esse application YML. Eu não vou mostrar para vocês o meu application YML porque ele tá com a minha senha e com o meu usuário Postgres. Então eu já criei ele. Adicione aqui no git ignore para as pessoas não verem o seu application YML, né? Gabriel, Oi. se você não for para dar login pro... Qual é o nome? Vai ser um jeito que ele dá o login sem você precisar colocar nada. Ah, não, mas aí eu tô usando aquela gen que tá até aqui. Eu ia deixar as partes da gen para depois. Você O Figaro normal, porque assim é o jeito mais tradicional mesmo que a gente usa. Então, só pra ficar no simples. É mais fácil. É só você criar um usuário com o mesmo nome do seu usuário no Linux. Ah, por sinal, no meu caso, ele tá criado com o mesmo nome do usuário do Linux. Façam isso, tá? Mas eu acho que todo mundo aqui já tem o Postgres instalado, setado no computador de vocês. Então, aqui no Database YML, você só coloca isso aqui. Que são, ou você faz desse jeito que o Arthur falou, né? Que você já cria com um usuário normal. Ou você faz assim, cria aqui, coloca no seu application YML as variáveis dbuser, dbpassword, onde você ia guardar o seu nome do Postgres e a sua senha do Postgres. E aqui você está chamando elas, né? Isso aqui é, até agora, nada de diferente que a gente já fazia na Struct, já fazia nos nossos projetos. Só dando uma lembrada que a galera geralmente esquece, eu mesmo esqueço. Então, vamos deixar isso aqui de lado. Feito isso, né? Você já criou aqui. Vamos para as gens que a gente vai precisar usar. Então, se você olhar aqui e for descendo, né? Até aqui tá tudo igual. Opa, você vê que esses dois aqui, quando a gente já cria o nosso projeto Rails, eles não estão aqui. Que é o FactoryBots e o RSpec do Rails. Isso aqui são todos os gens que a gente vai usar na aula de quinta. Mas já estão aqui. Que justamente para a gente fazer essa parte do RSpec, que é testar nossos modules e controllers. A gente tem aqui o Figaro, para essa questão do Postgres. A gente tem a gen device, para a gente criar o nosso usuário. Não sei se vocês lembram, na RG o Kyron falou que a gente vai estar mudando do device, do Sorcerer para o device, né? Então já está aqui. O Simple Token Authenticator, para a gente fazer a autentificação. E aqui o Active Model Serializes para a gente manipular os nossos JSONs. O uso de cada uma dessas gens vai ficar mais claro conforme a gente for codando, né? Então, o que a gente vai fazer aqui nessa aula? Bom, eu falei aqui que a gente vai fazer um projeto juntos, né? E esse projeto vai ser nada mais nada menos do que uma cafeteria. Então, uma cafeteria, nesse caso, vai ser uma parte mais simples. A gente vai ter as categorias de produtos, a gente vai ter os produtos em si, a gente vai ter o usuário e a gente vai ter também uma tabela associativa para os usuários terem produtos favoritos, né? Então vamos começar criando aqui a model de produtos, que é a mesma coisa que a gente fazia no Rails. Só você rodar um Rails Gmodel, vamos dar um nome aqui de produtos. Vamos falar aqui que um produto vai ter que ter um nome do tipo string, ele vai ter que ter uma descrição, description, também vamos colocar que é um text, né? Vai que a descrição é grande, vai ter que ter um preço. Um preço e... É isso. E a gente também teria que ter, né, uma categoria que esses produtos vão pertencer. Então, pra gente criar a categoria seria a mesma coisa. Eu vou criar a categoria primeiro, mais por... como eu posso dizer? Mais por comodismo, né? Vai ser ela mais evitar problema pra gente lá na frente. Então vamos criar aqui, ó, Rails Gmodel, categoria, nome do tipo, vai ser um string. Tá aí tudo bem, damos aqui um Enter. Ele vai criar normal aqui.
Então, se você for aqui na nossa pasta de models, você vê que já está aqui a nossa categoria. Tudo certo, né? Então, por enquanto, não vamos mexer com ela. Não vamos criar nenhum método. Até porque a gente vai criar nossas categorias aqui através do seed. Vamos deixar ela aí quietinha. E vamos também fazer agora, criar aqui a do produto, né? Vamos só mudar aqui. Product. Até aqui é tudo bem parecido, né? Nada de diferente do que a gente já está acostumado aqui na Struct. Description, esse é um text. Vai ter um preço, vamos deixar o preço como um float, né? Do nosso produto. E ele vai ter também uma categoria de referência. References. Então, dá aqui um Enter. Se você abrir... Opa, abri aqui o spec sem querer. Ignorem isso, vocês viram. Já está até aqui, ó. Pertence à categoria. E aqui a gente pode colocar que uma categoria vai ter muitos produtos. Beleza. Nada de diferente até agora, que a gente já está acostumado. Nada assim. Agora vem a novidade, que é quando a gente for criar uma controller. Galera, o Rails tem... Normalmente quando a gente criaria uma controller, a gente só faria Rails, G controller e criaria ele aqui. Mas para uma API é assim, um pouco diferente, porque tem um conceito novo, que é um conceito de versionamento da sua API. Pra gente aqui que vai fazer só um projeto, não vai ser algo que a gente vai sofrer ou necessitar, mas é bom que vocês já tenham isso em mente, né? O que é esse versionamento? Então, basicamente a gente pode ter coisas, supondo que você tem um site, por exemplo, que em um site não, um aplicativo, que em certas versões desse site vai ter uma função e em outras não. Então, vai ter um método, por exemplo, ou esse método vai funcionar um pouco diferente na versão 1 dele para a versão 2, por exemplo. E isso é algo que a gente já coloca aqui na nossa controller para evitar problemas, a gente já deixa mais organizadinho. Então, dentro da controller a gente cria uma pasta chamada API, e dentro da nossa API a gente vai criar outra pasta chamada V1, ou seja, vão ser a primeira versão da nossa API. E aqui dentro da pasta V1 é que a gente vai criar as controllers que a gente vai trabalhando agora. Então, todas as controllers que vocês estiverem trabalhando nessa API de vocês vão criar aqui dentro da pasta V1. E todos os... E também todas... Se você, por algum motivo, né, isso não vai acontecer no nosso projetinho aqui, mas a gente tiver um projeto que a gente tem outra versão, aí a gente pode criar uma pasta V2 e simplesmente criar novos métodos ali, com a questão de organização também. Então, existem formas de a gente criar controller. Se a gente desse um Rails G controller aqui e colocasse para ele criar controller dos produtos, ele iria criar aqui a controller do produto, mas eu ia ter que mudar ele de pasta, ia ter que colocar ele aqui para aqui dentro, ia ter que fazer algo diferentes. Então, para você já garantir esse versionamento, tem como você simplesmente ir aqui escrever API, V1, e aqui o nome da controller. Então, vou colocar aqui nome da controller. E aqui ele já vai criar essa controller para a gente versionada. Ela vai, não só vai ser criada já dentro da nossa pasta aqui, V1, mas também vai ter umas diferenças que vocês vão ver agora. Claro, se você não fizesse isso aqui, né, que eu acabei de fazer, API V1, produto, você criaria ela normal, só que ia dar só um pouco mais de trabalho braçal depois, mas também é coisa boba. Então, alguma dúvida antes de eu apertar esse Enter? Tops. Então, seguindo aqui, boom, criou, você vê que ele já criou aqui dentro da nossa pastinha, e olha aqui a diferença. Se você, a nossa controller original, que a gente criaria normal, não teria isso aqui indicando, olha, essa aqui é uma controller da API, da versão 1 da API, tá aqui, é isso aqui. Então aqui já tem essa diferença e que vai influenciar até mesmo nas rotas quando a gente chegar nessa parte. Vocês vão ver que até as rotas vão mudar por conta disso, o que pra mim é algo sensacional. Então vamos começar, né? Pra gente criar aqui os métodos, normalmente vocês fariam def new, né? Arroba, sei lá, produto product igual a product.new, dava um end aqui,
e aqui embaixo você já fazia def create, colocaria @product.new, aí aqui você já ia passar os parâmetros que você fosse criar, né? Product parents, e aí ia seguindo. Então aqui na API, como eu falei, é um pouco diferente, a gente não vai precisar desse def new aqui, e muito menos vamos precisar dessas variáveis de instâncias, né, que são essas que a gente coloca o arroba. Tudo que você vai precisar vai ser colocar ela normal aqui. Então, basicamente, o que a gente faria antes no create mesmo é o que a gente vai continuar fazendo. Então vamos criar aqui um método privado. Vou chamar ele de product parents. Até agora está tudo bem parecido, né? Vocês vão ver que tem mais diferença do que semelhanças, mas essas diferenças são que a gente tem que ficar atentos, né? Permite, e vão aqui indicar o que o nosso produto aqui vai ter, né? Então, inicialmente ele vai ter um nome, a description que a gente vai permitir ele pegar, né? Vamos pegar para ele também o preço e a categoria a qual ele pertence. Beleza. Então, aqui nessa hora a gente passaria aqui Product Params. Vamos colocar ele para salvar, né? Então, vou colocar aqui um begin. Eu sei que não precisa desse begin, vou colocar aqui mais por uma abuso de notação mesmo, para ficar mais claro, né? Um product.save. Vamos colocar aqui um rescue standard. É assim mesmo, sistema? Standard. Eu acho que é. Se tiver errado, D. é com D? Standard. Obrigado. Eu acho que eu errei isso no projeto trator também, não foi? Errou. Foi triste. Então, ó, se der tudo certo, ele vai, quer dizer, vai salvar aqui, né? Product save, opa, é aqui em cima, perdão. Então, caso dê tudo certo, né? Vamos fazer aqui eu acho que isso aqui, na real, é aqui. Se eu não estou ficando louco. Mas, e se der tudo certo, vamos colocar aqui para ele enviar esse produto que a gente criou. Tipo, eu mostrei aqui para vocês que na verdade a gente vai estar enviando esses dados, né, os dados da model, da controller. Através da controller a gente vai enviar esses dados aqui para o nosso front-end. E como a gente vai enviar? Porque antes a gente meio que não enviava, né? A gente meio que declarava que a variável @product vai ser isso aqui, ela estava pronta, e no nosso HTML/RB a gente chamava essa variável. Então meio que não tinha essa de tipo, estou enviando a informação para você. Aqui vai ser meio diferente, a gente vai sim estar enviando a informação. Então, deixa eu tirar esse biguinho aqui na real, que ele está me incomodando um pouquinho. Como a gente vai fazer isso? A gente vai usar render JSON, 2 pontos. Então, estamos indicando aqui, olha, estaremos enviando através de um JSON, o que a gente vai estar enviando? A gente vai estar enviando essa variável que a gente criou, product. Só isso, só isso. Não precisa de mais nada. E caso dê errado, caso ele não salve o nosso produto, por exemplo, o que a gente vai querer enviar? Olha, a gente vai querer enviar, por exemplo, um JSON, e você pode escrever o seu próprio JSON, uma mensagem de erro. Mas assim, não é tão legal, né? Fica meio poluído. Então a gente pode colocar aqui para o nosso head ele só ter um erro HTTP, né? Que existem vários, se você simplesmente colocar aqui no Google erros HTTP, sei lá. Aqui, ó, ele código de status de resposta, já está até marcado aqui. Tem vários, né? Tem aqui o de OK, o de criado, o de acesso, o de não tem conteúdo, um de erros aqui também. É não autorizado, bad request, proibido, not found. Eu vou querer usar um aqui. Você pode escrever o nome do método, não precisa ser o código. Eu vou escrever aqui só porque eu tenho dúvida no inglês dele. Só ver se é esse mesmo. É esse mesmo, beleza. É o 422.
Você poderia aqui tanto colocar 422 ou 2 pontos e o nome do erro, né? Então eu prefiro colocar assim, 2 pontos o nome do erro, até para que fica um código mais fácil de você compreender o que está acontecendo aqui. Então, beleza. Criei aqui o meu método create. Até agora, alguma dúvida em relação a gente não estar usando a variável de instância, ou em relação a estamos enviando aqui um JSON? Gabriel, não estou entendendo nada, pode falar também. Eu mesmo às vezes não entendia muita coisa, então a hora de perguntar é essa. A gente está meio corrido aqui para dar tempo de fazer tudo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Porque vai que às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa também. Até agora tá suave. Não, que bom, que bom. Então, beleza. Vamos aqui na nossa seed também criar uma categoria só pra... Cadê DB? A pasta DB, a gente tem tanta pasta nisso aqui. Pronto. Vou criar aqui uma categoria nova só pra gente poder criar, no caso, o nosso produto, né? Já que ele tem que ter uma categoria. Aqui eu vou passar só um nome. Vou falar, ó. O nome eu vou passar, deixa eu ver. Categoria nova. Não tô muito criativo, não. Ou café gelado, já que é uma cafeteria, vamos colocar café gelados. Beleza. Então, se eu der um Rails DB Seed, acredito que se tiver tudo certo não vai dar nenhum erro aqui. Ah, eu tenho que dar um Rails DB Migrate, né? Importante. Então vamos rodar aqui um Rails DB Migrate. Ele criou as tabelas que a gente queria. Lembrem de dar o Rails DB Migrate de vocês, pessoal. Vamos criar aqui a nossa categoria. Vê que não deu nenhum erro, perfeito. Se a gente for até mesmo aqui no console do Rails, vamos dar um category pontual, só para aparecer. Apareceu aqui, ó, café gelados, certinho, beleza, lindo, maravilhoso. Podemos continuar. Então, aqui eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que eu acho que alguns de vocês já estão familiarizados, outros não, que é o Insomnia. Eu também mencionei no Coffee Space um dia desses que você poderia usar o Thunder Client, que é uma expansão do VS Code mesmo, para substituir o Insomnia. Que vou usar o Insomnia aqui mais por uma questão de familiaridade, né, tanto de vocês, tanto você vê que já tem umas coisas aqui que eu tinha mexido, ainda bem que deixa eu só apagar essas coisas aqui que não é o nosso foco agora. Ok, pronto. Coisa tá linda. Então vou até apagar tudo. Isso aqui vai ser como a gente vai testar, né, a nossa API. Porque como vocês podem ver, ela não tem um front-end. Então, se eu der um Rails S aqui, por exemplo, a única coisa que vai aparecer pra gente vai ser o localhost. E depois tem como você ver por aqui uns JSONs também, mas tipo, a gente não tem uma página aqui que você vai poder ver se está funcionando, que você pode preencher o seu formulário do Create, né? Igual muitas vezes a gente fazia, a gente criava um forms rapidinho no nosso HTML, nossa pasta views, e testava aqui, ia lá e ó, tá enviando, tá supimpa. Não, aqui a gente vai precisar de outro jeito de fazer isso, que vai ser então através dessa ferramenta aqui, que é o Insomnia, né? Ou o Thunder Client. E aqui também eu vou poder aproveitar e explicar para vocês um pouco de como funciona. Mas primeiro eu vou aqui nessa de produtos e vou excluir esse método aqui que eu criei, que é o create. Vou excluir aqui o create 2 também, para vocês saberem como funciona. Aqui eu criei pastas, você pode clicar nesse maisinho aqui e vem new folder ou new request. Eu gosto de separar aqui em pastas para ficar mais organizado. Então, aqui dentro da pasta, você clica com o seu botão direito, clica em New Request, você coloca aqui o nome que você quiser. Eu vou colocar Creates, não vou precisar colocar Create Produto, porque já está dentro da pasta de produtos. Aqui você indica, né, o método que você puxou na sua roots. Nesse caso, o Create a gente sabe que é um post. E aqui a gente cria, e na hora a gente só preenche aqui com a nossa URL, né. Então, a gente não fez isso ainda.
Então, vamos fazer, né? Vamos aqui na nossa pasta, só diminuir isso aqui para ficar melhor para vocês e para mim também. Dar uma limpinha aqui. Muita coisa aberta. Isso dá um pouco de agonia. Pronto. Vamos aqui na nossa pasta Roots e vamos criar aqui a nossa rota, né? Normalmente, o que vocês fariam? Eu colocaria um escopo, nesse caso é produtos, né? Então escopo products. E você colocaria aqui um método HTTP que você vai estar usando, nesse caso é o post, que é o create, né? Nome da sua URL, vamos dar de create mesmo. E indicar aqui aonde ele vai estar pegando esse método. Ele vai estar pegando aqui na controller de produtos o método create. Normalmente seria isso aqui que a gente ia fazer. Opa, esqueci do ente, pronto. E daria certo se você fosse aqui no nosso Insomnia. Se a gente estivesse usando só um negócio de Rails Full Stack, né? Colocar localhost, deixa eu apagar umas coisas aqui que estão dando spoiler demais. Products, create, colocasse aqui a informação que a gente precisa, enviasse, daria certo. Mas não vai dar, vocês vão descobrir por que não vai dar daqui a pouco. Então, vou explicar aqui também agora como eu vou enviar esse forms, Gabriel. Como? Como eu vou poder ver se eu estou criando aqui o meu produto? Como eu vou criar? Eu não tenho nenhum forms para preencher, eu não tenho nada, nem umas barrinhas aqui que a gente fazia com o Bootstrap, ficava horroroso, colocava lá e-mail, senha e tal. Dava um submit, né? Um forms with, criava lá rapidinho para testar. Você não tem nada disso, você vai enviar através de um arquivo JSON. E agora eu acho que vocês vão entender. Quem ainda não sabe o que é um arquivo JSON vai saber nesse momento. Como eu falei, ele é mais ou menos uma forma de você enviar os seus dados, de você organizar e de você enviar. Então, ele tem, se é uma forma de organizar e enviar, ele tem, digamos assim, regras. Você tem que enviar de uma certa forma. Primeiro, tudo que você vai enviar do seu arquivo JSON vai ter que estar aqui entre chaves. Tudo. Você pode enviar uma bíblia aqui, uma bíblia enorme. Vai ter que estar entre chaves. Segundo, tudo que você faz está entre parênteses. Tudo. Por exemplo, vamos supor que a gente vai estar enviando... eu quero avisar que aquela batata está podre. Então, você faria assim, batata, entre parênteses, 2 pontos, e aí colocaria aqui podre. No caso, o podre não está entre parênteses não, gente, perdão, entre aspas. O podre está entre aspas porque é um string, mas se você quisesse indicar com booleano, você poderia sim enviar um número. Você vê que agora ele já indica que não tem erro. Se você estivesse colocando, sei lá, vamos supor que é uma lista de mercado. Então eu quero comprar 20 batatas e maçãs, eu quero comprar 40 maçãs, sou louco da maçã, e 3 alfaces, porque eu não gosto tanto de alface assim. Então vamos colocar aqui alface. E você tem sempre que separar por vírgula também. Alface, eu quero comprar 4. Se eu tirar, tirei uma vírgula aqui, você vê que já está dando errado. Ele já indicou pra gente que tem erro. Tirei aqui as aspas também, já não está bacana, ele já indicou que tem erro também. Então essas são algumas convenções do arquivo JSON. Não é só o JSON que você pode usar para enviar essas informações, você poderia enviar com outro serializador de dados, de forma. Só que o JSON assim, é bem poderoso porque... Primeiro porque é bem fácil de você ler, ele é bem próximo da gente de entender. Né? Tipo, tá meio que assim, tá fácil de ver que aqui é uma batata, aqui é maçã, aqui é alface. É uma informação fácil do computador entender e de nós entendermos também. Então, por isso que ele é mais popular hoje em dia, assim. Então, mas aqui eu vou estar criando um produto. Eu vou estar criando um objeto. Então, primeiro você vai ter que indicar aqui que objeto é esse. É um produto. Mas esse objeto, ele também vai ter informações. Então a gente vai ter que colocar outras chaves. Faltou aqui só 2 pontos.
vai ter que colocar outras chaves porque meio que sim, precisa dessas chaves. Eu não sei explicar de uma forma melhor do que essa pra vocês. Mas você vai meio que precisar delas. Senão ele também não vai funcionar, né? É parecido um pouco com JavaScript, uma estrutura de dados, assim, digamos assim. Você coloca aqui um struct em C, quem programou em C também, veria que você coloca aqui as coisas, quando você vai criar um objeto, elas entre chaves também. Daqui a gente coloca entre chaves de novo. E vamos preencher aqui os objetos, as características do nosso produto. Ô Gabriel, Pode falar, posso só dar uma complementadinha aqui rápido? por favor. Então, como ele falou, o JSON, para quem, uma curiosidade, se você pegar a sigla dele, significa JavaScript Object Notation. Então é basicamente a notação de objeto em JavaScript. Por isso que ele é tão aceito em plataformas web e em geral, né? Todas as linguagens têm suporte para JSON. Então, quando vocês forem mexer com React mais para frente, vai se tornar bem natural mexer com esse tipo de objeto. Então é bom vocês já terem uma noção boa de como montar esse objeto, como passar outro objeto dentro do objeto, passar um array dentro de objeto. Isso vai facilitar bastante. Isso aí. Obrigado. E também outra coisa do JSON é que ele é muito útil para configuração. Então, por exemplo, no React mesmo, todas as configurações ficam em um JSON. Então, se você quiser criar um script automático, você quer que toda vez que você faça yarn x, você rode um comando tal. Tem que você fazer isso com um arquivo JSON. Isso é verdade. Então, é bom vocês darem uma lida também sobre. Tem sites muito bons, eu vou mandar links para vocês depois, mas é só você colocar aqui JSON no Google, que aí já aparece também aqui uns inglês, tipo, que é aqui ó, acrônimo JavaScript Object Notation, até o mesmo que o Guilherme falou e tal. Então, dê uma lidinha, um vídeo de 5 minutos, dá uma explicada bem boazinha assim para vocês, só para não ficarem tão, o que é um JSON. Então, mas aqui então, aqui temos um objeto produto, e aqui a gente vai passar os parâmetros do nosso Product Parameters, né? Tá aqui. O que a gente colocou que ele vai estar precisando na hora de criar? Um nome, uma descrição, o preço e o ID da categoria. Então, a gente vai passar aqui exatamente isso. A gente vai aqui no nosso Insomnia. Deixa eu só passar isso aqui para baixo. OBS não cair para baixo. Foi. Então, um nome. Vamos colocar uma vírgula aqui. A descrição. E o preço. E a Category ID, né? O ID da categoria. Opa, eu escrevi errado. Beleza. Vamos passar aqui um nome. Vou chamar de, sei lá, café. Café 300 ml. E uma descrição de café gelado, gostoso para você e sua família. Vamos colocar um preço aqui de $5. Nossa senhora. E o ID da categoria, a gente só criou uma, então só tem um. Você vê que aqui ele já aponta que não tem nenhum erro na forma que a gente escreveu aqui esse nosso JSON. Então agora vamos enviar e ele vai criar o nosso produto. Não. Ele não... Aqui ó, deu erro na rota. Por que deu esse erro na rota? É essa parte que eu tinha falado aqui que ia dar erro para vocês. Que foi de proposital, eu deixei dar erro. Porque se a gente versionou a controller, se você olhar que ela está versionada, ela não está só dentro dessa pasta aqui, não, ela está versionada. Então faz sentido que a rota dela também precisa estar versionada. Porque se fosse a mesma rota, como é que iria identificar, por exemplo, o mesmo método, um método com o mesmo nome aqui na versão 1 e na versão 2, mas que acrescenta uma coisinha ou outra? Como ia ele estar pegando o método certo? Ele não ia estar. Então a gente tem que ajustar isso aqui na rota. E como a gente vai fazer, né? Vou dar aqui vou apagar isso aqui que a gente fez. Então, primeiro de tudo,
a gente vai aqui dar um... Assim como tem o escopo, a gente usou um escopo de produtos ali, aqui a gente vai usar um namespace, que funciona bem semelhante ao escopo. E aqui a gente vai colocar API, que é a forma que a gente versionou, foi API e V1, né? Mas no caso a gente vai colocar todos os nossos versões aqui dentro da pasta API. Então a gente coloca o namespace API do... Pronto, podemos seguir viagem. Mas a gente não tá só aqui, a gente não versionou a nossa controller aqui só em API. Ela não para aqui, por exemplo. Ela para em API V1, é a versão 1. Então a gente tem que dar outro namespace. Então vou colocar aqui V1. E a gente coloca o do também, igual a gente faz com o escopo. Então, beleza. Preparamos todas as coisas da versão 1 da nossa API. As rotas vão poder ser criadas aqui dentro da forma que a gente sempre criou. Feito isso aqui, o resto fica igual. Eu só coloco um escopo de, sei lá, barra products. A gente coloca aqui, é o método create. Isso, não é barra product, Na real eu esqueci só de colocar um barrinho aqui. Acho que... Não. Um create, né? Post create. Gabriel, precisa ter barra não. Desses aqui não precisa não? Não, nenhum precisa. Eu sempre coloco por força do hábito. Sempre fico com medo de não ir. Mas beleza, então aqui a gente coloca normal. Declaramos aqui, agora ele vai na nossa controller de produtos. E vai aqui no create. Vamos dar o end aqui do escopo. Mas se você fosse colocar outros métodos, você colocava aqui. Agora a gente vai aqui no nosso URL. E desse jeito aqui ainda vai dar erro. Vai dar o mesmo erro, na verdade. Porque tá faltando o que a gente fez aqui. De falar, olha, é API, versão 1. Então o que a gente vai fazer? Escrever bem aqui no nosso Insomnia, ou no Thunder Client, caso você esteja usando. API V1 Products, coloca aqui a URL mesmo na mão, né? Create. Então, se a gente enviar agora, boom! Ele criou o nosso... Você vê aqui que ele está com todas as informações que a gente colocou aqui. O nosso produto foi criado, ele está com o ID dele, ele está com o nome, ele está com a descrição, ele está com o preço. Tudo bonitinho, tá com essas informações aqui de Created Ads, Updated Ads, que o Rails sempre coloca, né? Pra gente, mesmo a gente não querendo. E é isso, ela foi criada, tá do jeito que é pra tá. Então, você vê que tá funcionando, né? E isso aqui foi ele enviando a informação para você. E onde a gente fez isso? Se você for aqui no nosso Product Controller, né? A gente colocou, se der tudo certo, salvou, deu tudo certo, envia um JSON do objeto que a gente criou. No caso, que está guardado aqui na variável produto. E ele enviou, se você vê que ele está no formato de JSON, ele está aqui entre chaves, todos os atributos estão aqui entre aspas, com os dois pontos, separados por vírgula. Vamos agora testar o erro. Vamos aqui na model de produtos e vamos colocar aqui um validate name uniqueness. Eu acho que se escreve assim. True. E vamos colocar uma presença também. Vamos colocar que a presença dele tem que ter. Então, acho que vamos dar um USB migrate de novo. Acho que nem precisa. Ele já está aqui, então vamos rodar mais uma vez. Beleza. Vamos rodar o nosso servidor. E vamos tentar aqui criar, então, um produto que não tenha nome. Vamos ver o que vai acontecer. Pá, deu erro. E você vê que não foi aquele erro igual o erro anterior, que é um tantão de informação do Rails chovendo aqui pra gente. Não.
Primeiro, ele não enviou nenhum JSON. Por quê? Porque a gente, não, aqui no nosso código, não pedimos para ele enviar um JSON, igual ele fez aqui. A gente não colocou nenhum render JSON. A gente colocou bem assim, ó. Aqui no cabeçalho tem o erro de entidade não processada, que é o erro 422. E se você for aqui, ó, ele tá exatamente isso. Com o erro 422, entidade não processada. Então, e aqui a gente também normalmente, uma coisa que eu deixei passando batido, é você colocar os status de quando der certo, que são justamente esse aqui, de 422, colocar os status para quando der certo, para ok, 2 pontos ok. Então, vamos criar aqui outro, ó, café quente, com a descrição de café quente. Se a gente enviar, aqui ó, status 200, o request ok, que foi o que a gente colocou para ser. Se eu tentar também criar um produto com o nome que já existe, café quente, ele vai dar erro. E é o erro que a gente queria que desse, lembra? A gente colocou, ó, é para mostrar isso aqui. Então, alguém tem alguma dúvida até agora? Isso não é que seja difícil, mas é totalmente diferente do que a gente costumava fazer. Todo mundo sacou essa partezinha aqui, tranquilo? Então, pode falar. Suave. Não, top, que bom, que bom. Então, a gente criou aqui o nosso método para criar produto. Mas, vamos criar aqui um index também, só pra gente ver os produtos que a gente criou. O index é ainda mais fácil que o create, né, galera? Tipo, só tenho que criar aqui um def index. E aqui colocar produtos, criar uma variável chamada produtos. Não tem que se preocupar dela ser uma variável de instância. Product pontual. Colocar para ele renderizar um JSON com esses produtos. Vamos aqui nas nossas rotas, né? Aqui a gente não tem que fazer nada de novo. Então só vamos colocar aqui getIndex para o nosso método que a gente acabou de criar. Então se você for aqui no nosso Insomnia, você vê aqui que eu já tenho até ele meio que na mão aqui preparado. Opa, a ação index não pode ser... Será que eu escrevi errado? Aqui na controller. Def index, não, eu escrevi certo. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui que está acontecendo que não deveria ter acontecido. Index se escreve assim. Produtos se escreve assim. Namespace, products. Cadê a nossa controller? Index se escreve assim, desse jeito. Deixa eu... Que estranho, ele tá dando que a nossa ação não pode ser achada. Deixa eu tentar dar um migrate. Será que mudou alguma coisa que... Não. API, V1, produtos. Só erros técnicos, galera, tem que acontecer. Se não acontecer, não é o normal, né? Ah, pera aí. Não, ele tá aqui com get, localhost, API, produtos, index. Será que tem alguma coisa aqui que foi escrita do jeito que não deveria? A ação index não pode ser encontrada na product controller. Esse end aqui é o dele. Deixa eu ver se eu mudar ela de lugar. Dá um Ctrl S aqui.
o create, eu acho que ele está funcionando do jeito que deveria. Sim. Mas o index... Ah, foi. Bom, eu não sei porque ele não funcionou antes. Eu acho que poderia ter um end errado ali. Mas está aqui, ele retornou num arquivo JSON em todos os produtos que a gente tem. Você vê que dessa vez ele retornou aqui como um array. Porque nesse caso, isso aqui é um array. Esse produto que a gente, essa variável products, né, que recebeu todos os produtos, se a gente vier aqui no nosso console do Rails, isso aqui nada de novo, e você der um product pontual, você vê que ele retorna pra gente um array, ó. Então ele retornou no nosso JSON um array também. Retornou aqui dentro de um array, ele colocou cada um das informações, né, que cada um de nossos produtos. Mas assim, vocês estão olhando para isso aqui, você vê que tem umas coisas meio estranhas. A primeira delas é esse created at aqui, e esse updated at, que são coisas que assim, a gente não quer enviar. Por que a gente não quer enviar? Porque não faz sentido enviar essas informações. Vai estar só deixando mais pesado, enviando coisa meio que à toa, coisa que você não precisa. Então é agora que vai entrar aquela gen que eu mencionei aqui, que é a Active Model Serializers, que é justamente para a gente poder fazer aqui manipular o nosso JSON. Você vê que eu até coloquei aqui como comentário, manipulate JSON. O que é isso? Geralmente, para você tirar essas informações aqui, você poderia fazer na sua controller para você limitar o tipo de informação que você quer receber através desses métodos. Você poderia colocar, mas você ia ter que mexer aqui no JSON, ia ter que abrir, ia deixar sua controller toda poluída, dá um trabalheira danada, funciona de um jeito para uns métodos, de outro para outros. Então a gente vai usar essa gen de serializer, que é quase um mago. Vocês vão entender por que agora. Para a gente usar essa gen serializer, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar aqui um comando do Rails chamado railsg serializer, e aqui a gente vai indicar o nome da model que a gente criou e vai estar criando desse serializer, né? Então vai ser o serializer dos produtos. Então railsg serializer product. Se eu rodar aqui um enter, você vê que ele criou aqui uma pasta na nossa perdão. Se você olhar aqui a nossa pasta app, né? Eu vou até fechar aqui a config também, fechar o DB, ficar mais organizadinho. Se você olhar aqui a nossa pasta app, acabou de criar uma pasta chamada serializer, e aqui dentro tem um arquivo chamado product serializer. Então aqui você vê, tem esses atributos id. Esses atributos aqui vai ser onde você vai colocar todas as coisas que você quer que o seu JSON mande, que a sua API mande em relação aos produtos. Por exemplo, aqui vocês concordam que a gente não quer enviar esse tipo de informação, porque esse tipo de informação é, tipo assim, é quase lixo. A gente não precisa delas. Eu quero enviar o ID, quero enviar o nome, o preço, a descrição e a categoria que ele pertence. Então eu vou aqui no serializer do produto, coloco que eu quero enviar o nome, a descrição, a categoria que ele pertence, e eu quero enviar o preço também. Salvo. Vou rodar aqui o Rails S de novo. E agora, se você simplesmente enviar essa informação, bum, sumiu. Tá aqui funcionando do jeitinho que era para funcionar. Então, galera, a gente vai fazer aqui uma pausa de 2 minutos para beber uma água. Vocês também bebam a água de vocês, que são 4h57 nesse meu relógio. Então 4h59 a gente volta aqui, tá? Eu vou só beber uma água ali, vou ao banheiro e tal, que tá descansado aqui na garganta, e a gente já volta. Então eu vou só mutar aqui meu microfone. Gabriel, Oi. aproveita e muda a sensibilidade. Do microfone tá estourado? Tá muito baixo?
Não, no Discord. Por quê? Ele tá estourado? Tá baixo? Tá como? Não, porque ele tá cortando você. Ah, porque ninguém me avisou, gente. Ninguém me avisava. Mas vocês É conseguiram porque entender? Deu pra entender? dá pra entender, só que corta de tempos em tempos e é só chato mesmo. Deixa eu mudar aqui então no Discord. Enquanto vocês bebem a aguinha de vocês. Não é o volume de saída. É o volume de entrada? Não, não. Abaixa. Aquele Determinar a toggle sensibilidade ali, automaticamente. aquele toggle ali de sensibilidade, nessa mesma Não, página. não é. Ah, É nesse aqui. negócio mesmo. Nesse menu mesmo. Esse toggle aí. Eu tiro isso aqui então? Sim. Tira. E eu diminuo um pouco? Não, acho que só aquele ali já tava bom. Aqui tá bom então, no 60. Estão me ouvindo Vou de diminuir um boa. pouquinho, porque é melhor pegar de mais do que pegar de menos. Então, Ah, vou colocar aqui no Tá ótimo. 65. Então beleza. Vou beber lá uma água e já volto, pessoal. Então Beleza. fiquem, é. fiquem aqui. Não se vão. Beleza? Voltei, pessoal. Vamos aqui voltar aqui para nossa aula, né? Então, dito isso, vamos agora também, mas o nosso produto, espero que todos vocês estejam aí, vai ter uma imagem também. Então, primeiro de tudo, vamos instalar aqui, né? Active Storage, Rails. Até agora é normal também. A gente tem que, para mexer no Active Storage, tem que instalar aqui pelo terminal. Vamos rodar esse comando, Rails Active Storage Install. Essa parte vou mais rápido, porque vocês meio que já sabem, né? Então, rodar aqui um migrate. Ele criou aqui no nosso esquema, se a gente for, já vai estar lá as paradas do Active Storage. E aqui eu vou querer que o meu produto tenha uma imagem. Então eu vou aqui na moda do produto e vamos colocar, nesse caso, só uma, tá bom? Has one attach image. Beleza, você poderia colocar qualquer nome aqui, daria certo da mesma forma. Como eu vou fazer para guardar essa imagem aqui? Ou melhor, como eu vou fazer para enviar a informação dessa imagem? Porque se eu colocar aqui, vou deixar o servidor rodando e abrir outro terminal, mas se você for aqui no nosso
a nossa index, né? Você vê que nada mudou, ele não está enviando a imagem e tal. Mas se eu for aqui no console do Rails, Rails C, por exemplo, dá um product.first.image.attached, ele vai retornar falso. Mas aqui eu não tenho nenhuma indicação de que se ele tem ou não imagem. É como se a imagem nem existisse, entendeu? Então eu tenho que ter alguma forma de enviar para o nosso front-end que aqui tem uma imagem. Porque senão acabou, né, galera? Senão podia parar aqui porque a gente não ia conseguir enviar imagens ou links de imagens do nosso front. E não ia funcionar nada, basicamente. Então, como a gente vai... Perdão Pode a falar. intromissão, mas eu tava no banheiro. O que é um serializer? Produto de serializer. Esse serializer, ele é o que vai... É o que está permitindo, né? É um serializer, vem de serializer do inglês de serializar, né? De organizar os dados. Você vê que aqui eu coloquei esses atributos de ID, nome, descrição, preço e categoria. E aqui ele só mostra o ID, o nome, a descrição, o preço e categoria. Se eu retirar aqui, por exemplo, o Category ID e rodar isso aqui de novo, você vê que ele já não está enviando aqui o Category ID. Então, todo produto, tudo que eu fizer na controller de produto e for enviar JSONs, ele vai enviar somente com essas informações que eu colocar aqui. Sacou? Tá bom, obrigado. De nada, sempre um prazer. Alguém tem mais alguma pergunta em relação ao serializer? Beleza, então outra coisa aqui que a gente vai fazer no nosso serializer é aqui dentro a gente vai criar um método para a gente puxar as imagens, ou seja, para ele enviar as imagens. Gabriel, como assim? Enviar uma imagem, tá maluco? Bom, se você for aqui, eu vou no nosso... Vou pegar um site aqui qualquer, pegar o estimado site da XCMG, grande site da XCMG. Se a gente for inspecionar o elemento, e vamos supor que eu quero inspecionar aqui só essa imagem da homepage deles. Aqui. Se bem que essa imagem da homepage acho que não vai funcionar. Vamos pegar aqui uma imagem do carrossel. Você vê que é um link aqui, basicamente. É um link da imagem. A maioria das coisas você vai estar mandando um link, o caminho da imagem. E isso que é basicamente o que a gente vai fazer aqui vamos enviar o link da nossa imagem pelo nosso serializer, né? Mas, então, a gente vai criar um método, vamos chamar de image URL, para sermos capazes de enviar esse link. Mas não é tão fácil quanto parece, né? Então, se a gente for aqui no Rails, na documentação do Rails de Active Storage, que, na minha opinião, por sinal, é a documentação deles um pouco a mais desorganizada. Olha, eles até mudaram aqui o tema, ficou legalzinho. Não, acho que isso tem a ver com o tema do meu sistema. Mas se você descer aqui, ele fala disso aqui, pra gente pegar links das imagens, né? Como a gente vai fazer? É usando esse método chamado de Rails Blob Path, que é basicamente através daqui que a gente vai no nosso objeto e vai tentar pegar nesse objeto a imagem a qual ele é atrelada e vai meio que transformar isso num link. Como assim? Tipo, ainda tá meio confuso, né? Tanto meio bizarro. Então, se a gente for aqui no nosso esquema, e se você ir lá no final do esquema, você vê aqui que ele tem essas chaves, né? Esses, por exemplo, blob, aqui blob ID, Active Storage Blobs. Então, ele tem um local meio que ele guarda essas imagens aqui, em que a gente atrela os nossos objetos com esse has one attached, né? Então, basicamente, esse método de Rails Blob Path vai ser o que vai permitir a gente pegar o caminho, né? Path vem de caminho, que o Active Storage fez para guardar essa imagem.
Mas a gente vai precisar desses URL helpers, né? Mas para você chamar um URL helper, toda vez que você for chamar o Rails Blog Path, ou toda vez que você for chamar qualquer método disso, se você for fazer isso aqui, parece um pouco cansativo, né? Assim, se você olhar assim, fica, pô, parece meio demais, assim. Então a gente tem uma maneira da gente pegar isso aqui. Então eu vou aqui na minha colinha, porque ninguém é de ferro, né? Mas é mais para garantir que essa exportação vai funcionar. Então você vai pegar isso aqui, deixa eu só pegar aqui e chamar. Bem aqui no topo do seu serializer, você vai usar essa tag aqui de include para você poder acessar todos esses métodos do URL helpers, basicamente do Active Storage, que vai permitir, né, que a gente chame a nossa image URL. Então, beleza, eu tenho. Aqui é como se eu basicamente estivesse te dando uma caixa de ferramentas com ferramentas dentro. Falei para você construir uma casinha, basicamente. Então vamos construir aqui a nossa casinha. Então, primeiro, para a gente enviar o URL da nossa imagem, a gente tem que saber se o nosso objeto tem uma imagem atrelada a ele. Então a gente pode fazer um if object.attached.image, que foi o nome que a gente deu aqui, né? A gente falou que ele tem uma imagem atrelada. Então se esse objeto, que é um produto, tem uma imagem atrelada a ele, então a gente coloca aqui attached, isso aqui vai retornar para a gente um booleano de true ou false. Caso ele tenha, a gente vai querer que ele envie para a gente envie o link dessa imagem. Então basicamente a gente vai colocar aqui para ele, lembrando que tudo no Rails é como se tivesse esse return implícito, então não vou precisar escrever. A gente vai colocar, a gente quer que ele envie pra gente o Rails, só confirmar aqui, Rails Blob Path. Então aqui a gente está pegando, graças a esse URL helper aqui a gente consegue pegar ele, object.image. Então, se esse objeto, a gente confirmou aqui, ele tem uma imagem atrelada. O que ele vai estar fazendo aqui? Vai aqui no lugar onde nós do Active Storage guardamos essa imagem e retorne o caminho dele. Igual a nossa documentação do Rails aqui falou. Você vê que ele ainda coloca esse disposition attachment, por exemplo, ou esse only path through. A gente pode colocar esse only path through, mas nesse caso aqui, que é algo bem menor, não vai fazer tanta diferença. Então, vamos colocar também, .image, only path through. E caso ele não tenha, vamos colocar para ele retornar uma mensagem falando: o objeto não tem, produto não tem imagem. Beleza, galera. Criei aqui um método que vai enviar pra gente o link da imagem desse objeto que a gente colocou nele. Então, se você parar pra pensar, se eu rodar isso aqui, ele vai aparecer que não tem imagem nenhuma, correto? Não. Não vai. Por quê? Porque aqui no Serializer eu limitei as informações que o nosso JSON vai enviar para isso daqui. E você pode incluir aqui mesmo no Serializer esse método que você acabou de criar. Se você parar para pensar, o name é um método, a descrição é um método que está retornando a descrição, o name é um método que retorna o name. Então aqui você coloca 2 pontos, image URL, que é o que a gente acabou de fazer. E agora, se tudo der certo, o produto não tem imagem. Funcionou do jeito que a gente queria. Ele está enviando aqui a imagem, quer dizer, ele está vendo se tem alguma imagem atrelada, e se não tiver, ele está retornando um JSON falando que não tem imagem atrelada dele. Gabriel, mas e se tiver? Como eu envio uma imagem? Bom, aqui pelo back-end não tem uma forma de você enviar através desse create a imagem totalmente. Pelo menos eu desconheço. Então, mas você pode atrelar aqui, por exemplo, a um produto. A gente pode dar produto igual a
product.first aqui, na nossa seed mesmo, e a gente pode atrelar a esse produto uma imagem por aqui mesmo. Então, a gente pode vir aqui na nossa pasta app, nossa pasta public e adicionar uma imagem. Então, vou adicionar uma imagem qualquer aqui, só para mostrar para vocês. Vou adicionar aqui esse wallpaper, que eu acho ele bonito. Então, copiar. Aqui na nossa pasta do nosso projeto, né? Aula capacitação API, você vai aqui na sua pasta public. Vamos colocar aqui mesmo isso aqui. Então, se você ver aqui na public, já está aqui o nosso wallpaper JPG. E vamos agora atrelar aqui ele ao objeto. Eu vou aqui na nossa colinha de novo. Essa parte aqui eu não vou detalhar muito para vocês, porque primeiro que falta um pouquinho de tempo. Segundo, porque, bom, isso aqui é a mesma coisa no Rails Full Stack, né? Então eu vou só fazer isso aqui. Vou colocar aqui produto, que foi o que eu criei. O image, isso aqui é basicamente, você está falando, ó, atrele uma imagem que é o produto. E ao invés de cafezinho.jpg, aí aqui você passa o caminho dele no seu diretório. No caso, volta uma pasta aqui da pasta seed. Então agora ele está aqui olhando todas as pastas. Entra na public, vai no wallpaper.jpg. Qual é o nome do arquivo? Wallpaper.jpg. Vamos sair aqui do console. Vamos dar um Rails DB seed. Isso aqui que eu estou fazendo, galera, é mais tipo para mostrar para vocês que ele vai retornar. Deu errado, deixa eu ver o que ele deu errado. No such file, diretório. Ah, eu esqueci de salvar. Pronto. Isso aqui é só para mostrar para vocês que ele vai retornar sim a URL. Aqui, ó. Esse aqui é o link da nossa imagem. E a prova de que esse é o link da nossa imagem, basicamente, se eu pegar isso aqui, copiar, e eu colocar bem aqui, opa, vamos voltar um pouco aqui, vou colocar localhost 2.3000 barra e copiar esse link, ele mostra a imagem, então ele está enviando corretamente. Então, essa parte de Active Storage, tem alguma dúvida? Na verdade, a dúvida não é aqui no seed, mas alguma dúvida aqui nesse método que a gente criou para a gente ser capaz de receber esse link? Acho que isso é algo bem diferente do que a gente costuma fazer. Ou alguém não entendeu nada, pode falar também. É normal. Eu não vou ficar chateado. Tops. Não, então beleza. Então vamos pular aqui para outra parte importante, que é um conteúdo novo também. Então, todo mundo entendeu o que a gente fez aqui. Vou só recapitular, que vai que, né? Vocês às vezes ficam tímidos. Que a gente criou um método que vai retornar a URL da nossa imagem. Na linha 7, a gente basicamente... Quer dizer, na linha 6, primeiro a gente conferiu. Esse objeto tem alguma imagem atrelada a ele? Esse método aqui vocês já conhecem. Ele retorna um booleano. Então, se ele tem uma imagem, através desse método chamado Rails Blob Path, que a gente só consegue acessar porque a gente incluiu isso aqui na nossa linha 2, vai na imagem atrelada a esse objeto, e retorne pra gente o caminho dele, que é o que ele fez bem aqui. Se você ver, ó, tá o caminho: Rails, Active Storage, Blobs, Redirect, isso aqui gigante, e depois, ó, o nome do arquivo, isso aqui é onde ele guardou. Então retorna pra gente o caminho. Caso ele não tenha nenhuma imagem atrelada, retorne somente um string me falando que o produto não tem uma imagem. E aqui foi o que ele fez. Ele retornou pra gente um string falando que o produto não tem imagem. Então, já que todo mundo entendeu essa parte aqui, eu vou seguir. Isso aqui no seed, basicamente a gente atrelou uma imagem a um produto. Eu guardei
o primeiro produto aqui numa variável só para questões didáticas. E é essa aqui a nomenclatura, né, para você usar esse attach. Então, é assim que funciona. Você coloca o nome do arquivo no final, o caminho do arquivo, né? Então, beleza. Vou fechar aqui isso daqui que a gente não vai usar agora. Mexemos no serializer, criamos aqui o nosso produto. Então, agora, de conteúdo novo que falta para vocês, aqui é a nossa usuário, que agora é bem legal. Então, que é usuário e autentificação de usuário. Isso muda um pouco do que a gente estava vendo, mas assim, tendo em vista que a gente vai criar uma cafeteria, é interessante que as pessoas possam logar para ter os seus cafés, marcar, por exemplo, esse aqui é meu produto favorito, deixar lá um marquinho, um curtido, um like, para quando ela estiver olhando, for pedir alguma coisa, por exemplo, um dia, tal. Então, vamos criar aqui o nosso usuário. Como a gente vai fazer? A gente vai usar aqui a device. Tem um vídeo que o Arthur gravou para os nossos trainees. Opa, aqui. A device, eu acho que bem aqui. Para você, assim como depois de você instalar ela aqui com o Genfile, para você instalar igual a gente fez com o Active Storage, né, que você tem que instalar, a gente vai fazer a mesma coisa aqui no nosso terminal. Então, vou dar um railsg device install ou generate. Se você rodar aqui, ele fala que como a gente está numa API, ele não criou as views e tal, e não sei o que. Mas tudo certo, é bem isso que a gente quer mesmo. A gente não quer que ele crie as views, a gente não quer que ele se preocupe com essas coisas desnecessárias que a gente vai mexer no React, que é bem melhor para esse tipo de coisa. Então, como eu vou criar uma model de usuários aqui usando o device? Quando eu ia criar, você criar algo normal, uma model de usuários, você faria isso aqui, railsg model user. Com o device não é muito diferente não, é railsg device ao invés de model e o nome da model que você vai estar criando, user. Se eu criar ela aqui, ó, você vê que ele criou aqui na nossa pasta models. Opa. Ele já criou aqui o nosso usuário. Se eu rodar um Rails DB Migrate e abrir aqui na pasta DB o nosso esquema, a gente vai ter uma tabela de usuários em que você, assim como vocês podem ver, ele tem um e-mail, ele tem uma senha criptonada, ele tem uma senha normal na hora de preencher, umas confirmed password, só que você não consegue acessar por aqui, até por uma questão de privacidade e segurança. Então aqui ele já criou. Mas assim, o nosso usuário, quando você vai criar uma conta no Facebook, você não coloca só seu e-mail e sua senha. Geralmente o nosso usuário também tem um nome, idade, esse tipo de coisa. Como eu vou fazer para o meu usuário ter agora informações além do e-mail e da senha que o próprio device já cuidou pra gente, né? Bom, a gente vai fazer igual a gente faria com qualquer outra model. Se você por algum motivo criou uma model e quer adicionar algum campo para ela, você faz uma migrate, certo? Daí tudo bem. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o device. Então a gente vai dar um Rails G migration, add fields to user, que é o nome da model. Você poderia fazer isso com underline também, eu prefiro com letra maiúscula. E aqui eu quero que ele tenha um nome do tipo string e por enquanto mesmo, só isso. Talvez a gente crie uma migrate depois, mas por enquanto é isso. Então vamos rodar aqui. Vamos abrir aqui a nossa migrate, só para vocês darem uma olhada. Ele adiciona aqui a coluna. Vamos rodar um Rails DB migrate de novo. Então aqui no nosso esquema, né, se vocês derem uma olhada, ele já tem um nome, o que é perfeito. E eu vou querer que o nome de um usuário seja único. Então aqui embaixo, nada de novo, validate name, vamos colocar que ele vai precisar ter um nome e vamos
E vamos colocar que eu quero que esse nome seja uniqueness. Eu acho que se escreve assim. True. Eu confirmaria aqui. Não, eu escrevi uniqueness errado. Validates. Faltou o S, então acho que o uniqueness está certo. Tá certo! Ufa, anos de inglês valeu a pena. Então, criei aqui, beleza? Vamos agora criar a nossa controller, né? Pro nosso usuário. Vamos dar um Rails JController. Vamos criar aqui ela versionada, né? Users. Ver que ela já vai ter criado aqui no local certo, já está versionado, já está bonitinho. Vamos criar um método aqui para a gente criar os nossos usuários. E também vamos criar um método para mostrar a todos os nossos usuários também, que vai ser algo interessante. Então vamos criar aqui um end, criar aqui, sei lá, users, igual a user.all. Essa parte que eu vou mais rápido, tá, galera? Porque vocês meio que já viram. Render JSON users. E aqui vamos no create, né? E vamos fazer a mesma coisa. Vamos também colocar aqui, criar primeiro o método. A gente vai dar um user.new userparams. Vamos criar aqui um método para ele pegar esses parâmetros, chamado de userparams. Que aí ele vai pegar params.require user.permit. Então essa parte aqui acho que é familiar para todo mundo. Ele vai pegar aqui um nome, um e-mail, uma senha, password e uma confirmação dessa senha. Password confirmation. Isso é algo, esses três aqui vêm do próprio device. Vamos colocar também aqui que ele vai ter fazer a mesma coisa por e-mail. Acho que vai ser bacana. Então beleza. Se ele conseguir criar, né, e aqui normal, caso dê tudo certo, vamos renderizar um JSON com as informações desse usuário. Caso dê errado, você vê aqui que segue bem normal aqui. Rescue standard. Ó, dessa vez eu acertei, Davi. Standard de erro. Vou colocar aqui que caso dê errado, vamos colocar para ele renderizar, para ele dar um head. Eu vou pegar aqui o nome certinho, que eu sempre acho um saco de escrever esse nome. Então, aqui. E vamos colocar aqui também uns status de, olha, deu tudo certo. Se ele conseguiu criar e enviar o JSON, vamos enviar um status para o nosso cabeçalho indicando que deu tudo certo. Então fiz isso aqui, vamos criar agora aqui a rota dele, né? Esse método, vamos na nossa config, no arquivo routes.rb. Dentro aqui, como ela é uma API versionada com V1, a gente vai fazer aqui dentro também. Eu vou dar só um espaçamento para ficar mais claro. Vamos fazer aqui dentro também, dentro desses namespaces, users. Nossa, end com M foi triste. Vou colocar aqui um post para ele criar um usuário. Beleza. Então, aqui se vocês derem uma olhada, eu meio que já criei aqui um exemplo. Aqui foi a mesma coisa que a gente fez com o produto. Vamos, ao invés de pamonha 4, não, criar assim mesmo. Então, vamos ver se vai funcionar certinho, né? Device undefined method device for user connection. O que aconteceu aqui? Eu acho que teria que reiniciar o server e dar um migrate primeiro, será? Vamos ver. Vou dando aqui um Rails S. Um end a mais na linha 27. Então,
Aqui é massa, que ele meio que já fala onde tá o problema, né? Ficou faltando o end do... Será que foi... Não, aqui do user para, está certo. Tem um end a mais no Create, eu acho. Eu É, acho que esse end é do Begin, só que tu não botou o Begin, então não precisa. true da true. Valeu da visão, lançou a braba. Ó, rodou agora. Mas vocês vê que, poxa, não tá legal ainda, tá enviando essas informações que eu não quero que envie. Como eu resolvo isso? Bom, do mesmo jeito que a gente resolveu antes. Vamos criar um serializer para o usuário. Rails-G, serializer. Vamos colocar aqui user agora. Ele criou. Ó, se eu deixar desse jeito, ele vai enviar só o usuário no nosso index, né? No root match get. Depois eu esqueci de escrever aqui no rota o index. Então vamos escrever aqui só pra... Tinha esquecido. Users, hashtag index. Então, se eu vier aqui agora e criar. Pronto, ele está enviando só o ID. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele envie para mim o nome, né? Eu vou querer um nome também, além do ID. Nome. Eu vou querer um e-mail. E nem adianta você tentar colocar a senha aqui, porque você não vai conseguir ver. Então, acho que por enquanto só esses três aqui já estão de bom tamanho pra gente. Então se a gente der um send aqui, pá, já mostrou aqui, ó, dentro de um array, ele já enviou um JSON. Pamonha é 4, eu, 5. Beleza. Então, antes da gente prosseguir para criar um método de login, eu queria mostrar uma coisa para vocês que vai ser bem importante. Se você for aqui no user.first, você vê que ele existe. Então eu vou guardar ele aqui dentro de uma variável u. .first. Se você der um u.email, ele vai falar. Um u.name, ele vai falar. Se você der um u.password, ele vai dar como vazio. Mas não está vazio, essa senha existe. Tanto, porque se eu der um encrypted password, ele retorna esse array todo bizarro pra gente, mas a senha sempre vai retornar como vazio. Então, como eu vou conferir a senha? Você vai conferir através desse aqui, que é o valid underline password. E aqui você coloca e aqui você vai passar a senha que você acha que é. Eu vou passar 1, 2, 3, por exemplo. Vai retornar false. 1, 2, 3, 4. False. A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi a que eu coloquei aqui no nosso Insomnia. Aqui no create. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então se eu colocar essa senha aqui, agora ele retorna o verdadeiro. Então essa é a forma de você verificar se a senha está correta. É através desse método valuePassword, que é um método da device, dessa gen que a gente está mexendo. Então beleza. Dito isso, a gente pode continuar. Até agora acho que foi bem tranquilo. Nada... Pode falar, Fernando. Rapidão. Só curiosidade mesmo. É só que, tipo, ali no User Serializer, então, se passasse o password, daria algum erro ou não faria nenhuma diferença? Agora você fez uma pergunta que eu acho interessante. Eu acho que ele passaria ou nil ou daria um erro. Vamos ver? Ó, passou o nil. Ah, louco. Valeu. Nada. Por sinal, então acho que se a gente passar o encrypted password, ele vai passar a senha encriptada pra gente? Vai. Ele passa encriptado. Bem legal, dúvida bem bacana. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Então, alguém mais tem alguma dúvida ou algum comentário, alguma coisa? Pra gente continuar? Beleza. Vocês poderiam criar uma controller de session para fazer aqui o método login do usuário. Eu vou criar aqui mesmo, porque eu posso. Eu tô afim, então eu vou criar aqui. Mas seria bem bacana vocês criassem um método para isso. Então, primeiro de tudo, como a gente vai buscar esse usuário? Olha, a gente pode buscar tanto pelo nome, tanto pelo e-mail, porque eu defini que ambos vão ser únicos. Mas eu vou buscar pelo e-mail por uma simples vontade minha. Então, para a gente buscar pelo ID, a gente usa o .find. Para buscar por algo mais específico, a gente usa o find by. Então, a gente coloca aqui e-mail,
que é o campo. E aqui a gente coloca que ele vai estar pegando params e-mail. Então beleza, ele vai buscar o usuário aqui pelo e-mail e vai guardar dentro dessa variável usuário. E então beleza, até aí tranquilo. Agora a gente vai ver, esse aqui ele vai estar pegando informações, né? Buscou. Eu vou querer que ele envie um JSON desse usuário, desse user. Mas somente, então eu vou colocar aqui um if, se a senha dele, valid password, if user.validPassword. Que é isso? Se a senha que ele enviou, vou colocar aqui como params, password. Se essa senha que eu vou estar recebendo através desse JSON tiver correta, eu vou renderizar esse JSON aqui. Vai renderizar o usuário. Se não, eu quero... Se a senha estiver errado, eu não quero autorizar... Unauthorized. Eu não quero permitir que ele acesse essas informações. Então eu vou dar um head aqui de não autorizado. Então, beleza. Criei aqui um método de login. É algo inicialmente fácil. Se você olhar assim, né? Nada de absurdo. Vamos testar se isso funciona mesmo. Então, vou colocar aqui login. Eu criei aqui dentro da controller de users. Então, aqui login. Isso aqui é só uma vontade minha. Então, aqui ó, eu passo o e-mail e a senha e vamos verificar. Tadã! Deu um erro falando, olha, não existe esse método para classe vazia. Por quê? Porque esse e-mail pamonha 3 não existe. Só existe o e-mail pamonha 4. E aqui, se eu colocar um e-mail que não existe, ele vai estar pegando, ele vai dar um find by, vai ter nada, ele vai retornar vazio. E não vai funcionar. Então, como eu vou solucionar isso aqui? Olha, eu particularmente gosto de colocar um if para verificar a existência. Que é ifUser.exists. Esse é um método do Rails. E aí você coloca aqui. Existe um usuário em que o e-mail dele seja esse que a gente está enviando. Faça isso. Caso não exista, vou dar um erro. Volta aqui, volta. Você vem, dá um tab aqui, formatação. Caso não exista, fale que você não encontrou. Vamos retornar um not found para o nosso cabeçalho. Vamos ver agora o que vai acontecer se eu rodar aqui no nosso Insomnia tentando fazer o login. Opa, peraí. Define variable method user. Opa, eu fiz um erro aqui, perdão pessoal. É com o maiúsculo aqui. If user exists. Igual a gente faz aqui com user find, né? Foi erro meu aqui, foi mal. Opa, ó, nenhum erro do Rails. Retornou no cabeçalho. Não foi encontrada a requisição que a gente quer. Agora, se eu colocar pamonha 4, que é o e-mail, ó, ele retornou aqui certinho. E se eu colocar uma senha errada? Não autorizado. Isso aqui é muito legal. Então a gente criou aqui já um método de login, já criamos aqui um método de criar e tudo. Mas a gente vai precisar... Como você vai verificar que ele está logado, que ele logou, que é isso mesmo, tal? A gente vai usar um token de autentificação. E para isso, deixa eu só fechar isso aqui, fechar isso aqui, fechar isso aqui, fechar isso aqui, fechar isso aqui. A gente vai aqui no GitHub e, na verdade, você vai só colocar Simple Authentication Token Rails, que é a gen que a gente vai usar. A gente já... Ela está no nosso gen file. Ela trabalha junto com a device, ó.
Ele até fala, ó, primeiro baixe a device e faça isso. E aqui ele dá uma explicação bem bacana de como você vai usar ela. Então, primeiramente, você vai colocar isso aqui na model que você vai usar o token de autentificação. Nesse caso é na model de usuário, ó, até mesmo aqui já está com model de usuário, então vou copiar essa linha aqui, vou aqui na minha user.rb e aqui no topo dou um act as token authenticator e vamos voltar aqui, descer. Aqui ele já mostra, fala pra gente um pouco como isso aqui vai funcionar. Então a gente colocou isso aqui e tá lindo, tá maravilhoso. Se eu criar agora, vamos até colocar aqui então, ó. Ele já tá aqui, então agora a gente só precisa criar uma migrate, indicando, né, que essa nosso usuário vai ter um campo que vai guardar um token de autentificação. E esse token a gente não vai precisar fazer mais nada, a gente só precisa criar essa migrate, que ele vai ser criado automaticamente, sozinho. E eles falam disso até mesmo aqui na documentação deles, né? Eles já mostram, ó, roda essa migrate aqui, Rails G Migration, add token to users. Então vou rodar ela na mão aqui só para vocês verem, ó, Rails G Migration, normal, add token to users. Você vê a mesma coisa que está aqui. Add authenticator token to users. Vou fazer do jeito que está lá, que eu tô com medo de dar alguma coisa errada. Authentication, tá? Underline token to users. E aqui, ó, você vê que ele coloca que vai ter uma string única, de 30 caracteres e não sei o que, e nananã. Então eu vou copiar isso tudo mesmo, que é mais seguro. Então vamos colocar isso também, mas você poderia modificar para tipo ser um string de 15 caracteres, ser de 20, ser de 40. Vou deixar 30 mesmo aqui, que é o padrão bonitinho. Então vamos rodar aqui. Ele criou a nossa migrate. Ela tá aqui, ó. Adiciona essa coluna. Vamos rodar um Rails DB migrate. Pá, beleza, rolou a migração. E vamos aqui no nosso serializer agora. Vamos falar para ele mostrar esse token, né? Então, se você for aqui na nossa pasta app, vou fechar aqui algumas coisas, aqui no serializer, aqui no usuário, mostra também, ele já até aparece aqui o autocomplete dele. Você salva, né? Então aqui vamos no nosso Insomnia, vamos no index. Opa, uai, mas Gabriel, por que deu new? Bom, porque quando você criar, ele já vai criar automaticamente aqui com o token. Mas nesse caso, quando ele foi criado, ele não tinha o token. Mas tranquilo, porque a única coisa que você vai precisar fazer é ir aqui no seu console, por exemplo, se a gente der um user.first, você vê que ele retorna aqui como new. Agora se eu der um user.first.save, você vê que ele fez umas coisas diferentes aqui. E se eu rodar um user.first de novo, opa, eu acho que tem que ter um ponto .save, assim. U igual a user.first u.save. Ele ainda está retornando new, mas não era para ele estar retornando new, era para ele meio que criar o token. Mas quando a gente criar um novo, então vou mudar para pamonha 5, só para vocês verem. Entidade não processada, porque o nome é igual. Então se eu mudar aqui, você vê que ele já criou com o nosso token de autentificação, que lindo, maravilhoso. E se eu rodar ele aqui no index, ele já está mostrando que esse token existe, né? Então, basicamente, quando a gente for um método aqui, já foi criado o nosso token de autentificação e a gente meio que já está mandando ele, como a gente vai verificar que as coisas estão funcionando. Então você vai, aqui mesmo na própria documentação deles, eles mostram, né? Aqui nessa seção de usage, depois que você gerou um token,
você vai no cabeçalho e vai colocar essas informações aqui. Então, x-user e-mail, e vai colocar o e-mail que você quer, e o x-user token e o token que você quer. E como eu faço isso? Bom, você vai aqui, ó, na sua requisição, tem esse cabeçalho, ao invés de regular edit, você clica aqui em cima, né? Bom, ele vai aparecer isso, e aí você coloca o nome que ele pediu, que é x, tracinho user, tracinho e-mail, vai passar o e-mail aqui do que você vai estar pedindo, e vai colocar aqui x, tracinho user, tracinho token, e vai passar aqui também. Mas isso vai ficar mais claro quando a gente for fazer algo que realmente o usuário precisa estar logado para fazer. Então, a gente em tese já viu todo o conteúdo novo que vocês teriam que ver, né, pessoal? Tipo, a gente viu aqui o Serializer, que é algo novo, a gente viu como criar um token, que é algo novo, a gente viu como criar um usuário usando o device, que também é algo novo. Então agora a gente vai fazer, basicamente, repetir essas coisas aqui para criar a nossa API do café. Porque se você for olhar, ela está bem incompleta ainda. Se você for no nosso esquema mesmo, cadê aqui? DB, models, serializer. Só subir aqui a pasta. A gente tem aqui os nossos produtos, a gente tem a categoria, a gente tem o usuário, mas a gente ainda não tem como adicionar eles aos favoritos, a gente ainda não tem as controlas todas feitas, né? Das coisas que a gente vai querer e tal. Então, essa... Guilherme, tu tá aí? Tô. Tu acha que mostra pra eles rapidinho a que a gente planeja fazer ou não? Deixa no mistério. Ah, no parte do front-end? Aham. Posso mostrar na hora. Brabo. Então, só jogar aqui assim. Ah, na hora? Então mostra na hora. Eu viajando um pouquinho aqui. A gente vai fazer aqui o projeto junto com vocês, ele já tá, o design já está todo pronto. Mas nesse caso ele vai ter algumas peculiaridades. Tipo, como o foco é mostrar o poder do React, a gente, por exemplo, não vai ter uma página para o usuário, esse tipo de coisa, sabe? A gente vai ter uma página sobre nós, vai ter uma homepage, vai ter isso. Então a gente tem que só terminar aqui poucas coisas na nossa API para ela ficar pronta para seguir o uso. E o que são essas coisas? Primeiro a gente vai precisar de uma tabela associativa, porque eu quero que o usuário possa marcar quais os produtos favoritos dele. Então é uma relação N para N, né? Um produto pode ser o favorito de muitos usuários e um usuário pode ter vários produtos. Então, vamos criar aqui uma tabela associativa que é chamada Rails. Não, pô. Eu posso mostrar agora. Na hora era tipo, mostra agora sim. Ah, tá. Ah, não, então mostra aí rapidão pra eles Mostra, darem uma mostra. olhada. A galera ficar animado mais. E pessoal, entra aí na tela do Guilherme pra vocês verem, por favor. Mostrar o design aí pra eles. Pode mostrar. Já pode mostrar? Então, beleza. A gente fez o design todo no Figma. Então, a ideia é fazer o site da cafeteria, né? Que teria... É bom para quem é tarado de front-end aí, vai ter bastante coisa de CSS e tal, mas vamos explorar também bastante o React. Então, essa seria a ideia da página inicial, que teria aqui as imagenzinhas, essa ondinha, um call to action aqui, depois uma descriçãozinha. Aqui seria um carrossel com os produtos adicionados, e aqui um footerzinho da struct, né? Aí clicando aqui, a gente vai ter todos os produtos que vão ser buscados da API, e o usuário vai poder clicar aqui no marcadorzinho para salvar nos seus favoritos, né? Aí se a pessoa quiser, ela pode logar na aplicação. Então essa é a página de login. Vai ter um e-mail sem entrar. Se não tiver nenhum login, você pode criar sua conta, que é similar, com alguns dados a mais. E também vai ter uma página que vai ser sobre nós, que acho que é a que vai ter mais parte de front-end. Que tem a história um pouco aqui da cafeteria, tem nosso café, vai ter o mapa, algumas informações aqui.
Então vai ser uma aplicação bem para treinar os conceitos do React, ao mesmo tempo que a gente desenvolve uma aplicação bonita, né? E consumindo essa API que o Gabriel está fazendo aí. Então acho que é basicamente isso. Estou bastante animado, espero que vocês também, depois de ver aqui. E é isso, pode continuar aí, Gabriel. Vamos Valeu, dar. Guilhermão. É isso que a gente tem feito essas últimas semanas, pessoal. A gente está codando isso aí, já deixando pronto para antes da aula e tal. Estamos trabalhando nos designs e tudo. A API também já está pronta e tal. Aqui a gente vai montar ela junto de vocês, até para vocês terem uma base para o projeto que vocês já vão codar. Eu fiquei bem animado de ver a apresentação, mesmo já tendo visto várias vezes, mas é bem bacana ver assim, o que isso aqui vai gerar. Então, vamos criar aqui, né, a model para o usuário ser capaz de clicar e daquela bandeirinha lá e ela ficar amarelinha e tal e ter adicionado nos favoritos dela. Então vamos criar aqui uma model, favorite, acho que escreve assim em inglês. Então, boom, tchacalaca. Já criou, você vê que ele cria algumas coisas a mais aqui de Factory Bot, Spec, isso é tudo para aula de quinta. Hoje vai ficar muita coisa. Então, eu fiz bobeira, eu esqueci de colocar os campos na moda. Eu fiquei tão animado que esqueci de colocar os campos na moda. Oh, meu Deus. Mas de boa, nada que a gente não possa dar um Rails Migration e adicionar aqui add fields to favorite. Nunca se empolguem tanto assim, pessoal. Faça as coisas com calma. Mas eu vou querer que ele tenha, no caso, ele vai ser... Isso aqui é algo... Ele não vai ter nenhum campo assim. Ele vai ter só referências de campo. Ele vai ter um campo para receber o ID do produto e o ID do usuário, né? Para quem não está entendendo, eu vou abrir aqui Rails Menu to Menu. Eu até dei uma pesquisada nisso antes dessa aula. Aqui, né, no próprio guide do Rails eles têm uma imagem bem bacana de um exemplo de uma tabela Has Menu to Menu, de uma tabela associativa, né? Deixa eu só ver se eu acho ela aqui. Eu acho que é um pouco mais pra cima. Aqui. Não é essa. Mas vai servir. Basicamente a gente teria um... Aqui, agora sim, tá vendo? Ele recebe aqui, é uma tabela que só vai receber os IDs de cada um. Basicamente é isso aqui que vai ser essa tabela de favoritos. Então, vamos descer aqui, adicionar os campos, né? Vai ter um campo que vai receber vai ser aqui a category, que vai ser uma referência, references. A categoria não, perdão pessoal, é o produto, product. Já tô ficando um pouco cansado depois de 2 aulas de aula. E o usuário também vai receber o ID do usuário. Então, vamos dar um enter aqui. Ele criou aqui a nossa migrate linda, maravilhosa. DD reference, beleza. Se a gente Rails DB migrate. Vamos aqui no nosso esquema. Você vê que a gente vai ter aqui aqui recebe aqui o produto do ID, o ID do produto e o ID do usuário. Maravilhoso. Agora ele vai poder fazer essa... Deixa eu só dar um gole d'água. Vamos criar aqui também uma controller, né? Para os favoritos. Então, 2.2.api. Gabriel, o que... Sim, aluno desconhecido, misterioso que está fazendo essa pergunta. E se você esquecesse de usar esses 2.2.api, 2.2.v1, você tivesse tão animado igual você está agora e desse só um favorite assim e, boom, criou a controller. Ó, criei aqui. Você vê que a controller está fora da pastinha dela, não está onde deveria. Então, primeiramente, eu moveria ela para cá. Bom, ela está aqui agora. Mas você vê que, ó, olha a diferença. Ainda tem essa diferença de versionamento. Então, você pode simplesmente, ó, A maiúsculo de API, 2.2 pontos, como V maiúsculo, V1, 2.2 pontos. Pronto.
corrigido. É só mais fácil você colocar aqui na hora de criar o API 2.2.v1. Mas se você acabar esquecendo, não se desespere, é só fazer isso aqui que a coisa vai funcionar lindamente. Então, tops. Criei aqui, vamos só criar um método aqui para criar. Def create. Só para dizer que tem, né? É isso que a gente quer. Vamos também colocar um private def favorites to params ponto require perdão ponto permite. Então vamos permitir aqui só o que? A gente quer o ID do produto, né? Product ID. E o ID do usuário, User ID. E só isso que a gente vai querer. Então, def create. A gente coloca aqui. Opa, chamar de associativa. Ou favorite. Vou colocar como favorite, só para ficar padronizado. Ponto new, que vai receber aqui os nossos parâmetros que a gente criou. Caso ele crie tranquilamente, né? Vamos colocar aqui para ele renderizar um JSON, JSON com ele. Caso dê um erro, e vamos colocar os status de OK, né? Esses status são de extrema importância para o RSpec, que é o teste que a gente vai fazer para conferir se está tudo funcionando, dê certo, tá, galera? Então não esqueçam dele. Standard erro. Opa. E caso dê errado, vamos colocar aqui para ele um head de unprocessable entity. Então, beleza. Não vou nem testar isso aqui no Insomnia, porque é basicamente igual a tudo que a gente já fez. Vocês vão testar depois, na aplicação de vocês, tá? No projeto final, mas eu não vou testar até uma questão de tempo. Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver, olha, a gente já tem aqui dos produtos, a gente já tem o create e já tem o index. Seria interessante, nessa aplicação específica, eu acho que a gente não vai ter uma página só de um produto, né? A show desse produto. Então, tá tudo certo aqui. Mas por que a gente não vai ter? É mais porque a gente quer mostrar coisas diferentes para vocês, fazer e tal. E não acho que talvez valha a pena vocês ficarem meio que... Não é perdendo tempo, mas o tempo que a gente pode mostrar o poder do React, a gente repetindo algo que vocês meio que já vão saber fazer, né? Então, aqui a gente vai ter uma página de login, a gente tem um método de login criado, a gente vai poder criar um usuário, um index. Vamos criar uma show aqui. Não que eu não sei, a gente vai usar show, Guilherme? Não, acho que vamos usar só a index mesmo. Só a index pro usuário? Isso aqui a gente vai ser, como a gente vai... Tá, pro usuário acho que nem vai ter página de perfil inicialmente, não. Então por enquanto, vamos deixar aqui a nossa controller só podendo criar e mostrar todos os usuários. Aqui. A de login. Isso aqui é mais pro que a gente vai fazer na aula. Mas assim, caso vocês tenham mais dúvidas sobre esses métodos específicos, tem aulas de controller já disponíveis para vocês no YouTube, que eu gravei, no caso, para os trainees. Então, são 2 aulas fazendo justamente os métodos padrões, né? Que a gente sempre faz. O usuário aqui vai poder criar, vai poder fazer login, beleza, massa. A gente vai ter aqui a nossa tabela associativa para quando o usuário clicar lá, ele ter o favorito. E os nossos produtos a gente vai querer mostrar todos. A gente vai poder criar um produto. E eu acho que é só, né? A gente não vai criar aqui com vocês, nessas aulas, mostrar essas coisas mais, assim, basiconas de tudo. Tipo, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Sabe? A gente ficar refazendo o basicão do basicão. Não, aqui é para mais uma aplicação realmente focada no front-end. E então
na nossa aula, que a parte da API vai ser essa mais limitada, mas no projeto final de vocês, a gente espera ver uma API mais respeitosa, né, digamos assim, com umas controllers, com os métodos realmente que vai precisar, por exemplo, o usuário tem que ter uma página dele, ele tem que poder dar um update das informações dele. A gente só vai fazer isso na aula porque senão não daria tempo em uma aula de 2 horas. O tempo que a gente poderia estar mostrando para vocês coisas legais do React, do JavaScript, a gente está fazendo um forms para editar, por exemplo. Então, cara, Guilherme, vocês acham que está faltando alguma coisa dessa parte de API? O que a gente vai usar? Tá não, pô, acho que deu. Tá bem tranquilo, mano. Então, pessoal, acho que como última coisa, a gente poderia criar aqui o Serializer da categoria. Mas sinceramente não vejo tanta necessidade aqui, mas acho que compensa mais a gente pegar esses minutinhos finais, até porque já vão dar 6 horas, pra gente falar um pouco do projeto final, né? Deles. Sim, pode mandar bala. Então, pessoal, eu acho que vocês lembram aqui, eu ainda estou compartilhando tela, né, pra vocês. Eu espero que sim, porque eu estava codando, então se não tivesse a gente teria um problema enorme. Mas do nosso... Deixa eu só abrir aqui. Do projeto que a gente mencionou que vai acontecer junto aqui, né, das nossas aulinhas. Bom, eu acho que todo mundo aqui lembra que a gente decidiu dividir a empresa nas diretorias, né, com exceção da diretoria de marketing de comercial, que vão ser um grupo só, para vocês, enquanto a gente está dando essas aulas, vocês codarem aqui o projeto. Como assim? Olha, a gente tem uma data limite aqui para vocês, eu acho que foi, se não me engano, até o dia 12 de julho, que vocês vão ter para terminar esse projeto final. As aulas aqui começaram no dia 8, vocês vão ter até o dia 12. Mas esse projeto vai ser a API, um site em React e um aplicativo em React Native. Então assim, vocês já podem ver que é muita coisa. Mas, se vocês dividirem certinho, dá tempo tranquilo e ninguém vai ficar sobrecarregado farmando 1001 horas no Clockify. Não vai prejudicar a sua atividade na diretoria, nem nada assim. Então, como a gente vai sugerir que vocês façam, né? Vão aqui no GitHub. Na verdade, criem depois um grupo aqui, assim, capacitação. Acho que é até uma boa, não sei se os diretores podem falar melhor que eu, criar aqui na Struct mesmo, né, para essa documentação do projeto de vocês ficar aqui, para a gente ter vários projetos para olhar, igual que você vê, a gente tem aqui o Cafeteria Team, que é esse que eu, o Guilherme e o Kairan fizemos, ele tem um repositório aqui do app, da API, do site, vocês criarem aqui os da diretoria de vocês. Pode colocar um nome meio que sugestivo, tipo capacitação, aí o nome da diretoria, pra ficar simples de olhar e não confundir no futuro, tipo, se for só o nome da diretoria, aí alguém virar e falar, porque eu não tô ali, porque eu não tô ali e tal. Criem, já comecem a codar por agora, galera, tá? Porque vocês verem, essa foi uma aula de 2 horas e deu meio que pra fazer quase tudo, e fui eu codando aqui sozinho, então, codando aqui pra vocês, não que eu tenha feito tudo sozinho, porque lá vocês entenderam. Então, tipo, se vocês separarem isso aqui, fica muito de boas. Mas já comecem a codar. Se vocês conseguirem começar a codar amanhã, comecem a codar amanhã. Tipo, ou pelo menos criem o grupo no GitHub, já separem issues. Porque a gente aprende mesmo na prática, né? Então, eu vou falar um pouco mais do projeto aqui pra vocês, eu até abri. Vocês podem ignorar esse parágrafo aqui, que é um documento. Depois eu vou criar um documento certinho pra enviar pra vocês, o da galeria de arte. Mas a gente quer que vocês façam uma galeria de arte como projeto. A gente vai estar fazendo aqui durante as aulas uma cafeteria e vocês vão fazer. Vocês, eu digo nós, porque eu, o Guilherme e o Kairan também estaremos desenvolvendo esse projeto junto das nossas respectivas diretorias, né? É uma galeria de arte que vai ter cadastro e login de usuários, né? Opções de ver artistas junto com as histórias. A opção de ver todas as pinturas de determinado estilo, né? Ou seja, filtrar por categoria, por exemplo. Um administrador poder adicionar artistas, estilos de arte, quadros.
o usuário padrão poder criar uma galeria pessoal. Aqui eu quero mostrar para vocês uma... Deixa eu ver se eu consigo acessar esse link por aqui. Consigo, ele até abriu demais. Uma inspiração que a gente viu e achou bem legal. Esse aqui é o exemplo do aplicativo, tá? Mas assim, que serviu pra gente olhar e falar, pô, ia ser legal se a galera conseguisse fazer uma... Lógico que não tem que ser assim, não tem que ter essas animações todas em todo clique. Mas tipo, isso aqui é inspirações. Vou passar aqui um site pra vocês bem legal, que é o Dribbble, que o Guilherme que me apresentou, o Behance também, em que você pode colocar tipo... É basicamente inspirações mesmo. Se eu for aqui no Behance, por exemplo, enquanto ele carrega, né? E eu colocar aqui, sei lá, login page. Vocês vão ver muitas páginas aqui. Opa, ele não pesquisou por algum motivo. Então, login page. Aqui, ó. E tipo, coisas bem legais de design. Pá, valeu, Vens. Até a próxima. Espero você aqui na próxima aula. Aqui de design, mostra pro bairro. Isso aqui é para servir de inspirações para vocês. O Dribbble também tem várias coisas. Se a gente colocar, sei lá, Coffee, não sei se dá pra pesquisar por aqui. Coffee. Acho que era com 2 Fs, mas... Você vê que ele mostra algumas coisas também, tá vendo? Esse site é pra servir de inspirações. Usem o Figma, a gente vai ter uma aula de Figma no front-end também. Mas, tipo, o mais importante é que criem esse grupo já, vão dividir nas issues. Dividem cria agora, foca nessa parte da API, um esquema meio de aula dada, aula estudada. Eu sei, isso é bem ensino médio de se falar. Bem, nossa, meu Deus do céu, tô virando um tio. Mas é porque assim vai realmente funcionar, sabe? Vocês poderem fazer um trabalho tranquilo, realmente aprendendo, desenvolvendo. A gente vai postar depois um documento certinho desse trabalho final, mas já tem lá essas informações aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e tal. Caso vocês tenham qualquer dúvida sobre um conteúdo específico, olha, essa aula vai ser disponibilizada no canal no YouTube depois, e a gente vai colocar numa playlist de capacitação. Mas esse semestre mesmo, foi um semestre assim, que eu considerei muito bom para Struct. Se a gente for aqui no projeto Struct, ó, já até apareceu, por exemplo, se você ficou confuso, sei lá, nessa parte de autentificação, tem uma aula aqui de autentificação até que o Arthur deu, ó, aqui. E é uma aula muito boa, eu mesmo assisti. Tem a aula de setup do Postgres aqui, mas não recomendo essa aula não. Essa aula que eu dei ficou meio ruimzinho. Brincadeira, mas não é nem aula, era mais tipo um negocinho pra caso você nunca tivesse baixado o Postgres no seu computador. Não dá pra ouvir nada por causa do lo-fi. Tem isso também, tá tocando lo-fi no fundo desse vídeo. Mas, olha, essa parte aqui que já começa a codar, né? Controllers e APIs, 2 horas de aula que foi pros trainees, mas vocês podem assistir essas aulas, vocês mesmo que devem assistir, na verdade. Eu mesmo, você vê aqui que assisti todas de JS, de React, só tô pendendo aqui nessas últimas aqui. Eu recomendo bastante vocês assistirem as aulas de JavaScript, porque no React a gente já vai um pouco que presumir que vocês têm uma noção de JavaScript, então dê uma revisadinha, ou se não tem familiaridade, dá uma estudadinha até a semana que vem. É bom vocês já irem para também não ter tanta dificuldade, né? Aprender do zero a nova linguagem, né? Então é isso aí. E também JavaScript tem muitas coisas específicas dele que a gente usa bastante, tipo arrow function. É uma coisa que é bem diferente do Rails, que tem que declarar a variável, você tem que colocar const, var, let. Então tem essas coisas específicas de JavaScript que a gente usa o tempo inteiro em React. E essas aulas do Caramba ficaram muito boas, viu, galera? Ficaram bem bacanas, assim, eu super recomendo. Não é nem fazendo propaganda, mas fazendo, porque realmente ficaram muito boas. E é isso, pessoal. Criem aí, se separem nas diretorias. Pode não ser hoje, mas pô, amanhã, se já der pra vocês darem uma estudadinha e tal. Aí só de separar as issues, cara, já vai ser algo maravilhoso. É algo que a gente fez, ó. Se eu for aqui no GitHub, na cafeteria API, se você dá uma olhada aqui, ó, a gente tem o nosso projeto. A gente criou aqui um Kanban, separamos as coisas. Opa, faltou passar isso aqui pra cá. Aqui, tá aqui, entendeu? Então, tipo, aproveitem, pessoal, essa chance aí pra vamos decolar, vamos fazer a Struct voar.
E é isso. Caramba, Guilherme, vocês querem falar alguma coisa? Pô, tô com maior fome aqui, mano. Tô contemplado. Lindas palavras. Não, que bom então. Então, pessoal, vou parar aqui a gravação. Espero que